Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou gravando a minha análise do pré-mercado do dia 23 de maio, que vou publicar no YouTube. Estou gravando essas análises de mercado, de pré-mercado, com base no meu estudo para obter um certificado de agente autônomo de investimento, para fazer um teste numa mesa proprietária, para conseguir meu certificado de análise gráfica e para operar meu capital de modo mais responsável. As reações que eu tenho interesse em gravar são durante as operações que eu realizo nessa minha conta virtual. A minha análise de pré-mercado hoje envolve a situação em que o mercado de dólar americano, ou seja, a proporção com o real, dólar para real, enfrenta uma situação de valorização do real com base em situações de cenário de mudanças de juros. Então a volatilidade desse contrato atual, o WDOM22, que está a uma semana do vencimento, mostra uma maneira com que o mercado reagiu fortemente à captação de juros, né? Uma desvalorização muito forte e uma mudança de valor para o dólar, aversão ao risco da moeda brasileira, e logo depois dessas confirmações, uma mudança no mercado americano de ações. Então, com isso, houve uma crescente valorização do real com base nos fundamentos de situação brasileira de mercado e vantagem brasileira de mercado em relação a commodities, tanto de metais quanto a commodities agrícolas. Bem, então o dólar continua em relação ao real perdendo valor. Esse movimento dessas duas médias longas, que são a 200 com a 72, torna esse movimento muito forte quando ele começa a se distanciar do momento em que essa ocorrência passou a ser relevante. Então aqui houve uma ocorrência, aqui houve uma aproximação, aqui houve outra aproximação e aqui finalmente a perda daquela situação, ou seja, a média intermediária volta a cruzar a 200 como um relevante sinal de compra, porém ela é um pouco atrasada em relação ao preço, porque é a 72, mas olhando a média mais próxima, que aqui no caso está a 17, verifica que esse momento poderia ser antecipado assim que a primeira, a mais rápida, cruzou a intermediária. Então aqui houve uma antecipação muito boa de negociação, porém imediatamente houve uma nova perda bem relevante, que nós vamos colocar um objeto aqui para medi-la. Nesse caso, essa perda fez um pivô de queda aqui nesse ponto e nos coloca já numa redundância que pode se tornar uma singularidade. Então lá que nós vamos colocar a nossa primeira seta, né? Então nós passamos a considerar esse nível aqui como relevante no aspecto de pivô, no aspecto de resultados e no aspecto de alvos possíveis. Ou seja, se ela fez a primeira tentativa, fez a segunda e agora está fazendo a terceira, poderá haver uma busca por esse novo fundo em abertura de mercado ou até abrir o mercado americano, e a partir daí teríamos uma relevância de figuras que são um pouco mais exploradas por grandes exploradores, por grandes investidores, que seria uma figura conhecida como cunha, né? Então aqui nós vamos colocar ela como o alvo, né, até o fim do dia, né? E aqui nós colocaríamos ela como a figura de fundo que foi desenhada ali, com base nas duas últimas cotações, tá? Então vamos ao zoom, e aqui nós temos a cunha ancorada no início do movimento, que é o valor máximo lá do movimento, né? Então nesse início de movimento ela estaria ancorada, fazendo topos, né? No caso, esse topo aqui nós estamos projetando ele em conformidade com a linha 200, considerando uma tendência da linha 200, porém não utilizando ele como
limitador. Vamos exemplificar. Nós precisamos de 2 pontos de toque. O primeiro ponto seria ali, no mínimo 2 pontos, né? E aqui nós temos um ponto de toque, que é a inflexão dessas duas réguas que nós estamos objetivando a singularidade. Então esse ponto de toque ali, com o ponto de toque lá de cima, vai nos dar uma projeção dessa cunha até um determinado ponto no futuro, considerando essa linha de tendência de baixo, tá? Aqui nós teríamos uma linha de tendência de alta e aqui uma linha de tendência de baixa, formando essa cunha. E esse ponto da máxima para a mínima, né, mostra o termo correto que eu gosto de utilizar é como eu utilizo lá no final e aqui no início ou no final, né, nos extremos, são os consensos. Aqui existe um consenso para a média, tá? Então, qual das duas médias é consensual? Agora nós estamos vendo que todas as 3 médias estão dentro da figura. Aqui só a curta estava fora, então aqui houve uma queda acentuada. Aqui a curta já não veio mais para fora dessa figura, mas se utilizarmos lá, até eu vou utilizar outra para poder ficar, vou utilizar outra aqui para a gente poder exemplificar bem. Aqui nesse ponto teve uma cunha em que vamos colocar aqui esse ponto de confluência aqui da 17, tá? Então nós vamos verificar que essa cunha aqui, ó, ela foi plenamente satisfeita, tá? Então lá nós vamos colocar no mesmo ponto e só vamos fazer uma mudança aqui vamos usar o tracejado, tá? Então essa cunha tracejada seria a miniatura, vamos dizer assim, da que eu estou desenhando agora, tá? Então aqui ela respeitou a linha de baixa, veio. Então o ideal seria fazer o seguinte, vamos deixar ela no visível, mas vamos trocar de cor, tá? Então aqui, ó, ela verificou, você vê a linha de tendência de baixa que toca aqui e o consenso passa a ser as médias curtas, tá? Então essa queda da média curta lá, ó, aqui teve uma linha de tendência de baixa, aqui teve outra linha de tendência de baixa, ou seja, ela criou um ângulo, né? Então a média curta foi lá em cima, não tocou a que eu estou desenhando agora, mas ela rompeu a anterior, ou seja, deixou a média curta em cruz, né, com a 200 aqui. Então a cunha, na hora que ela deixa em cruz, ela vem e faz uma nova onda, tá? Então é esse mesmo movimento que eu estou procurando com essa cunha alongada. No caso, seria uma projeção para esse movimento, né? Mas não é um evento de alta probabilidade. Porém, em eventos anteriores ele vem repetindo. Então, eu considero esse movimento muito forte em busca dessa singularidade. Então aqui, ó, nesse ponto, nós vamos colocar um objeto aqui que eu uso muito pouco, mas um objeto que a gente vai utilizá-lo depois num outro fundamento, que é o ADX, que não tem aqui. Então nós vamos utilizar esse ponto aqui, ó. No caso aqui eu vou usar uma cor diferente, seria uma cor Firebricks aqui. Vou colocar um pouquinho mais forte. Bem, aí está uma barreira temporal. No caso, vamos inserir aqui um outro objeto que a gente também usa bem pouco, que seria esse movimento aqui, ó. O primeiro movimento ali, na hora que ele vem e faz o primeiro movimento, aí ele vem fazendo o segundo, o terceiro, independente de preço, linha, tempo, né? Ele vem fazendo uma oscilação conforme o tempo. Então vocês veem aqui, ó, que houve uma sincronia com o tempo, tá? Que iniciou aquele primeiro movimento, tá? Então eu vou inserir um objeto aqui, ó, para ficar bem característico, né? Então tá aqui, ó, o ponto que eu vou até realçá-lo até aqui a singularidade que nós estamos tratando, e vou dar uma coloração para ele bem tênue, mas a gente usa ela aqui já, com essa,
É médio Ciacrim, é esse aqui. Ficou meio forte, mas é esse aí. Bem, aqui ela está... vamos fazer o seguinte, ela vai ficar escondida, né? Existem muitas coisas que não acontecem porque a gente quer. Aqui está ela, de uma maneira em que ela trata a média curta junto com esse intervalo que nós estamos mencionando aqui. Agora aqui nesse segundo movimento, nós vamos colocar o mesmo objeto ali que nós colocamos antes e vamos limitar ele por topo e fundo, tá? Da métrica que nós utilizamos ali, e vamos fazer isso daqui, ó. Vamos mudar a cor dele. Não vou preencher, desculpa, tá errado. Aqui eu mudar somente a cor para cá. Tá? Bem, dá para se verificar que são dois retângulos, né? Esse na vertical e esse na horizontal. Então, na métrica que eu utilizo de 1, 2, 3, 5, 7, exatamente o quadrado e o cubo. Então, um representa um retângulo, outro representa outro retângulo. As métricas seria, no caso do quadrado, seria 4 ao cubo, né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, se olharmos aqui, pegando essa curva total ali, ó, vocês vão verificar que nesse quadrado aqui, ó, que está a singularidade, eu vou colocar de preto para que vocês vejam o fundamento da proporcionalidade de quadrado e retângulo, né? Existem vários retângulos vários quadrados dentro de um retângulo. Então, a curva que ela tenta movimentar, a forma com que essas interações de curva exponenciais para sigmoides tentam se orientar, está dentro desse fundamento. Uma hora um quadrado, uma hora um retângulo. Uma hora a curva leva para dentro do arcabouço da matemática da razão áurea e outra hora para dentro do círculo. Então aqui nós estamos vendo exatamente, ó, o movimento circular, né? Nesse caso aqui ela começou num dia e terminou no outro. Aqui ela tenta um novo movimento circular, começa num dia e termina no outro. Então vamos agora modificar isso daqui. Então, no caso, virou uma sopa de desenhos, né? No caso aqui, ó, tem um topo e outro topo. Eu vou realçar aqui para o fundamento que nós estamos usando, que é a linha longa, tá? Então eu quero que vocês observem bem, comum, né? Então lá ele faz o primeiro, vou deixar os pontos, né? Aqui ele faz o segundo, vamos utilizar uma cor green, né? E aqui ele faz o terceiro. Vamos usar a cor green também novamente. E agora nós vamos desenhar o quarto. Inserir objeto, que é esse topo, tá? E depois nós vamos, já vamos desenhar já logo, antes de objeto, retrato, um novo topo aqui. Bem, esse novo topo aqui, ele é muito discreto, né? Então começa com um discreto, acentua, nivela, vem um extremamente acentuado e um novamente discreto. Então vamos atrás da singularidade. A singularidade que nós marcamos, ela ficou, esse daqui passou a coincidir, né? Então vamos tirar aqui da coincidência. Tenho novamente outra coincidência. Cadê? Já estava desenhado aí. Já estava no... Tá aqui, ó. Então, essa singularidade aqui, nós vamos trazer ela para essa porção aqui, tá? Vamos dar a ela a cor que nós temos utilizado no caso de... que é o azul Deep Sky Blue, né? Essa daqui. Bem, então aí está uma formação em que leva
algumas harmonias e outras discrepâncias. Então, a singularidade está apontada para dois níveis que nós consideramos extremamente significantes, né, dessas duas réguas aqui, que são essas. Vou fazer aqui, para deixar um pequeno retângulo aqui, para que não pode ser muito amplo, senão é chute, né? Então vamos fazer um pequeno retângulo aqui para considerar ele como alvo, né? Vamos colocar em níveis negociáveis. Aqui nós vamos colocar ponto 5, 0, e aqui nós vamos colocar 41, tá? Que está mais perto do 41. Bem, tá aí o que nós queríamos demonstrar. Bem, no caso do 15 minutos é um termo de negociação, ou seja, um tempo, né, um time frame de negociação. Como que o mercado poderia abrir em gap ou recuperar. Bem, olhando um tempo gráfico maior, nós deixamos essa área que seria considerada chute em um determinado momento das análises anteriores, a área foi transpassada. Porém, esse consenso, ele está num ponto que ele não é tão relevante, tá? Por que ele não é tão relevante? Porque ele vem numa trajetória muito forte e ainda não estabilizou. Então, o consenso, se vocês olharem aqui, a trajetória é muito forte, ele estabiliza primeiro fazendo um range mais amplo, né? E aqui não, o range está cada vez mais estreito. Então, não é um consenso ainda. Se você considerar que esse tempo gráfico aqui, ele é um tempo gráfico de intradiário, porque ele está com 1 hora, e você mudar aqui, vou mudar aqui para vocês verem, não mudar para outro, 4, né? Aqui ele passa a ser já adjacente, né? Dias adjacente, ele já considera uma visão de 2, 3 dias. Então nós teríamos que usar aqui, pelo fundamento que eu uso, um anterior e o outro anterior, são 12 horas, então já são dias adjacentes, tá? Então ele muda para cá, ó, tá? Então ele vem mais amplo, certo? E com uma figura de reversão muito forte, né? Aqui ele está estreito e ele não tem ainda a figura de reversão, ele tem a figura bem conhecida aí, que é o Harami, né? Então, olha só, esse ponto, eu vou retirar todos eles, sandbox, todos eles, porque esse aqui não vai ser mais objeto de estudo, tá? Inclusive essa alvo, e vou deixar somente esse fundamento que está aqui, ó, nesse tempo, porque eu não vou dar ênfase a... Olha lá, são 3 barras bem definidas, aqui são 3 barras também bem definidas, tá? O fundo é a barra central, então ele passa a ter, ele não vai desenhar, ele vai... agora ele já não atraiu, né? Vamos ver se eu consigo. Tem que fazer o contrário, fazer assim. Vai esse aqui. Vai esse lá, Aí eu vou... Ele tem que ficar... Eles estão muito próximos. Aí, agora ele ficou inclinado, mas está certo. Ele contempla as 3 barras, no caso aqui do 4 horas. Agora vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, vamos fazer no diário. Aqui ele não vai aparecer tanto, porque ele vai sumir aqui, ó, certo? Por que ele sumiu aqui? Porque ainda estamos com aquela tendência que está lá no dia que eu desenhei lá, já falei sobre ela e tal, e é uma situação extremamente vexatória para alguns analistas, que é a baleia, né? Então essa operação aqui, ó, ela foi, né, desenhada ali em um determinado instante para cumprir essa regra que nós já havíamos desenhado aqui, ó. Nós contamos isso aqui, né? Vou colocar assim nos topos, né, para ficar mais fácil, né? Nos fundos, né? Vamos contar essas sequências, tá? Aqui haveria um novo fundo, né? E aqui um outro objeto, que nesse caso vai aqui, tá?
Por que que vai aqui? Por causa que eu já mencionei a questão da lateralidade, ou seja, ele fez as movimentações, né, que nós denominamos também por um outro animal, só que esse não, um animal terrestre, né, não um animal aquático, não é esse objeto. Um animal terrestre, não um animal aquático, mas um animal pouco conhecido no mercado financeiro, que algumas pessoas insistem em dizer que ele não existe. Então está aqui, ó, o animal, onde ele tem uma métrica definida, né? E nós vamos inserir esse objeto agora de forma bem contundente para que as pessoas tenham noção exata disso, né? E aqui nós vamos colocar o que nós chamamos de estratosfera, tá? Depois que o preço passa o azul do céu profundo, ele entra numa situação chamada estratosfera, que é dessa corzinha aí, né? Bem, da estratosfera lá, aí é o mergulho da baleia, tá? Bem, aqui houve uma primeira tentativa de recuperar, até isso nós estamos no diário agora, tá? Uma pequena tentativa, criou-se um harami e fez um fundo, tá? Então eu vou encerrar por aqui, esse valor aqui, esse time frame aqui, ele tem que ficar no 1 hora, e ele volta lá o aspecto que eu dei a ele. Bem, aí você vê claramente agora, né, o aspecto da mudança de direção no 1 hora, tá? Então, como nós consideramos aqueles pontos, né, como relevante, ele vem, faz a primeira movimentação, a segunda muito forte, né, a terceira, né, primeira, segunda onda é retração, terceira, quarta é retração, né, e ele não forma a quinta, tá? Então, essa oportunidade nós vamos inserir aqui, ó, e vamos verificar se isso será objeto, né? Nós já falamos sobre esse número, né? Objeto de contestação, tá? Então, aqui, ó, tá o ponto de contestação, tá? E aqui o ponto de... Opa, tá ao contrário. Aqui seria o ponto de projeção e aqui o ponto de contestação. Então, vamos ver se esse preço, que foi a mínima, não a mínima, foi a métrica, né, dos dias anteriores, se ele poderá vir a ser testado, desafiado ou buscado por algum operador de grande volume ou por alguma situação do mercado. Esses aqui vão permanecer até essa barra, né, desse candle, porque o estudo foi feito nesse horário, tá? Bem, quanto ao ativo índice, nós vamos verificar ele com aquela mesma visão lá de oscilações, porém nós vamos dar atenção ao ADX, tá? Nesse caso aqui, ó, a proporção das ondas já começam a criar situações em que tanto o índice direcional, que mede as duas tendências baixa, a de alta e a de baixa, já começa a entrar no ponto de relevância assim que a tendência de alta já cruzou por ele e um pregão, ou aqui está no 1 hora, né? Isso é um pregão, está aqui a marca, né? Atrás houve o cruzamento. Nós vamos inserir aquele objeto que eu uso pouco, mas vocês vão ter a verificação do ponto de cruzamento, que é esse aqui, tá? Então aqui é o ponto de cruzamento, tá? Então vamos deixar aqui bem sobre... Bem, como é 1 hora, ele vai ficar um pouquinho à frente, porque cruzou um pouquinho antes, tá? Então aqui nós temos agora já uma régua que levou, ela vai ser corrigida, tá? Que ela foi desenhada no outro tempo. Ela vai ser corrigida aqui. O desenho aqui foi intencional, porque ele considerou a aresta esse ponto, tá? Da régua anterior. Aqui está a flecha. Nós não vamos mexer nessa flecha, mas nós vamos mexer no fiel, tá? Então aqui, ó, esse fiel maior, ele vai vir para o ponto de inflexão, né? A inflexão foi aqui, tá?
aqui que mudou de direção, né? A seta de predição, no caso essa seta aqui, ela leva em consideração aquela onda lá, né? Uma, duas, ela seria a terceira onda, então ela tem que considerar todo esse arcabouço aqui, ó, topo e fundo, ou seja, os pontos que seriam utilizados para linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Aqui é a linha de tendência de baixa, e lá haveria um ponto que você tem que traçar aqui, que a linha de tendência de alta está apontada para cima, ou seja, ela foi rompida aqui, né? Entre aquele topo e esse primeiro topo posterior maior, né? Aqui, né? Então seria nesse ponto aqui, tá? Então entre aquele ponto e esse ponto, o meio do caminho indica essa seta aqui, ó. Eu vou deixar exatamente o ponto de métrico dela aqui, ó, né? Assim, o ponto simétrico dela aqui, ó, entre onde seria a linha de tendência, tá? E vou usar, né, a linha de tendência para dizer por que ela está naquele ponto ali, tá? Então aqui seria a linha de tendência de alta. Então tá o paralelo daqui que foi feito, ela foi traçada com base nessa onda menor e agora ela está predizendo uma onda maior. No caso esse aqui eu vou deixar ele, para que ele não cause tanta confusão, eu vou deixar ele sem preencher e em níveis negociáveis. Então aqui é 25, aqui é 75 e aqui é 70. Não vou preencher, né? Então ele vai ficar assim sorrateiro, tá? Ele vai ficar bem sorrateiro. Bem, aí tá a maneira com que eu vejo a evolução do mercado de ações. E agora só falta o ativo americano para nós verificarmos o que está acontecendo com ele. Bem, esse daqui ele está no 1 hora, então de imediato, já para a gente antecipar e simplificar a leitura, nós já vamos por 4 horas e vamos verificar quais métricas nós estamos verificando desde o início lá do movimento que nós temos aqui definido. Então aqui novamente a baleia, né? Lá nós temos um spike, que é o ponto que ela mostra o topo que ficou para fora, a famosa cauda da baleia. Aqui o ponto onde a linha de tendência vai cruzar, né? Então nós vamos ver esse ângulo, né? De forma bem contundente aqui, né? Então tá lá, não vai ficar totalmente simétrico, mas esse ponto aqui de toque nós queremos dar a ele a simetria necessária, tá? Então aqui tem o primeiro movimento e o segundo movimento. Então ele fez a primeira perna e aqui está fazendo a segunda, que seria a perna da baleia. O movimento de concavidade, né? Está vendo uma curva, a baleia ao mergulhar ela forma um côncavo, né? Então ela está arrastando o mercado aqui nesse sentido. Aqui nós teríamos um nível, esse nível já está aqui de alvo, né? Que nós traçamos num outro ponto singular, nós traçamos uma singularidade entre esse e aquele. Vocês vão falar assim, mas é uma faixa muito ampla. Sim, é muito ampla, mas olha o tamanho do movimento que tem aqui. Aqui não tem 10% do movimento, tá? Então, verifique essas métricas, tá? E olhem bem esse ponto aqui onde temos uma avenida e aqui uma rua, né? E a rua foi extremamente desbravada. Então, nós temos dois picos extremamente fortes, né? Nós estamos aqui no 4 horas, tá? Não estamos no diário. Nós estamos aqui em níveis de negociação. Esse ativo, que são as ações americanas negociadas em reais na Bolsa Brasileira, são negociados em tempos time frame maiores, que é 1 hora, 4 horas e diário. Então, olhem bem lá a maneira que está lá e a maneira que está aqui. Não vou passar para o diário para a gente já verificar a possibilidade. Está aqui o diário, né? A possibilidade de já desenhar aquela mesma figura. No caso aqui, ela está com amplitude. Aqui o fundamento para desenhar ela envolve outros fatores, né? Como nós temos esse gap e ela está muito forte ainda na descendente, olha só, vamos atualizar esse movimento, né? Que é o mesmo dali. No caso aqui é o diário, então ele tem que contemplar dois movimentos subsequentes, tá?
Então aqui seria a zona de briga. Essa seta que está desenhada aí, ela foi já utilizada em outros momentos, né? Então nós vamos utilizar ela agora aqui, ó, como referência até o ponto que nós estamos estudando, tá? Ela está aqui com angulação positiva, aqui está com angulação nivelada, né? Então aqui nós temos ela nivelada, ela está tracejada porque ela foi considerada, e ela é considerada assim, que ela pode ser rompida, e ela foi rompida. Então aqui nós vamos mudar agora a propriedade dela do tomate para o Firebricks e vamos torná-la bem significante, tá? Então a zona de briga e a parede de fogo, vamos dizer assim, estão muito próximos do ponto que eu havia marcado como singular, tá? Então esse ponto singular aqui, ó, que envolve 3, né? De 70 para 67 são 3. 3 seria 5% de 70, tá? Então aqui, ó, tem 5% de oscilação, tá bom? Então não é chute, não parece ser grande, mas não é chute, tá? É um ponto muito bem definido. Então eu vou fazer aquele mesmo retângulo lá, do mesmo tamanho, aqui do lado, né, dele, né? E vamos utilizá-los assim, bem proporcional. No caso aqui, essas cores são irrelevantes, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, como amarelo, para nós darmos a mesma singularidade lá do topo. Então aqui não tem o ponto onde ele vai fazer a inflexão, mas no caso aqui, uma redundância. Qual é a redundância? Primeiro, essas duas, né? Que é um alvo bem característico daquela mudança lá, tá? Ele já passou o alvo que nós consideramos a relevante, né? Que é aqui, ó, ele já passou isso aqui faz tempo, tá? Ele já deixou isso aqui para trás faz tempo. Aqui nós vamos colocar o início, que a gente chama de não é esse não, o outro verde, é esse verde, medium sea green. Como diz o jargão, são os fictoplânctons, já que estamos tratando de baleia. Aqui está o crio, né? O crio é aquele pequeno crustáceo que tem grandíssima quantidade na Antártida, né? Que é onde a baleia se alimenta com muita força. E aqui talvez seja o Polo Sul, né? Ou a Antártida, né? Então a baleia está vindo, certo? Ela fez um movimento e ela está vindo para a singularidade que já mencionamos aqui. Bem, esse é o ativo americano, ele vai ficar assim, já tem essa figura lá. E aqui eu encerro a minha análise inicial, tratando dos animais e tratando dos alvos, dos possíveis movimentação do mercado. Chamo atenção para vocês que, para negociar mini dólar, mini índice e o ativo americano BERK34, que corresponde às ações americanas que o Warren Buffett tem em carteira nos Estados Unidos, negociadas em reais na Bolsa Brasileira. Procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada na CVM, utilize plataformas registradas e homologadas pelas corretoras e leia o disclaimer das suas plataformas, leia o disclaimer das suas corretoras. Utilize somente essas informações para estudos, não utilize como call ou chamada de negociação para nenhuma atividade econômica que você vá desenvolver, ou com o seu capital, ou com capital de terceiros, ou com testes em mesas de análise para operar mesas proprietárias. Obrigado.